Oi, pessoal, estamos voltando aqui. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou chamar nossa psicóloga da noite, Patrícia, para. Ó, apertei errado aqui, gente. Queria chamar uma psicóloga, chamei outra. Chamei Kathleen, maravilhosa, psicóloga também. Apertei. Bom, chamando Patrícia, vamos ver se a gente consegue agora. Vamos ver, peraí. Isso! Opa, Agora foi. eu acho que agora foi. Agora foi. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal entrar. Inclusive, na outra live, algumas pessoas já tinham passado para te deixar um beijo. Uma delas é a Tassiana. Tassiana, que saudade, Tassiana. Tassiana está aí acompanhando conosco. Tassiana é uma amiga querida, né? É uma pessoa fantástica, espetacular, inclusive. Exatamente. Tassiana, que alegria receber o seu abraço, viu? Muito obrigado. Eu acho que a gente pode ir se apresentando enquanto as demais pessoas vão chegando. O que você acha, Gil? Sim, deixa eu só tentar entrar aqui na. Eu estou entrando no computador mesmo, porque essas letrinhas sobem tão rapidinho que eu não Aham, consigo. tá. Entusiasmado com esse tema, olha só. O tema é muito interessante, muito relevante. Só estou tentando abrir aqui, Uhum. abrir Então, no enquanto computador. você vai abrindo, eu vou me apresentando. Ok, ótimo. Pode? Antes da Tá. gente se apresentar, pessoal, não esqueçam. Compartilhem essa live. Está acontecendo agora com as pessoas da sua lista, apertando essa setinha aí que está ao lado da barra de comentários. E também aperte esse coraçãozinho que está ao lado dessa seta, para que o Instagram divulgue a nossa live e mais pessoas estejam conosco. Sei que algumas estão em aula, sei que outras estão aí chegando em casa, ou outras também não lembraram, mas querem assistir. Então, compartilhem, curtam, e vai ser muito bacana esse tema e essa conversa. Meu nome é Patrícia Augusto, para quem é aí do perfil do Gilbert, boa noite para vocês. Eu sou psicóloga, palestrante, influenciadora de comportamento e também uma mulher que vivencia a transexualidade. Tem mais de 20 não, né, gente? Tem mais de 15 anos que eu trabalho frente à inclusão e potencializando a inclusão da diversidade, principalmente de pessoas trans, no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Em uma das minhas lives, eu estive conversando a respeito da importância que é garantirmos a inclusão das pessoas em todos os âmbitos. E uma coisa que me dá muita gastura e que me dá muita tristeza quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou fazer um vídeo, ou o que quer que seja, é não conseguir ser ou estar ou entregar um conteúdo acessível para pessoas surdas. E daí, ninguém melhor que o Gilbert para conversar conosco, nos orientar, nos dar dicas de como alcançarmos também os nossos irmãos humanos que têm surdez, Gil. É o correto falar, não é? Isso, surdos. Posso Uhum. ver, exatamente. Então se apresenta aí, conseguiu abrir? Bom, eu não vou conseguir abrir. Eu vou tentar ver aqui as letrinhas subindo e a gente vai tentando falar. Gente, se perder alguma coisa, vocês vão perguntando de novo aqui que a gente se ajeita, porque eu não tô conseguindo abrir aqui em Uhum. outro computador para ver as perguntinhas subindo, que são maravilhosas sempre. Não tem Bom, problema não. Eu estou acompanhando daqui, vou te ajudando aí. Manda ótimo. aqui. Então, pessoal, acho que boa parte que está aí me conhece. Eu sou Gilbert Santos, eu sou tradutor e intérprete de Libras. Tenho como formação a área da educação, eu sou pedagogo e trabalho na área da surdez há mais de. Eu vou ter que falar anos, aí a gente vai acabando ficando assim, experiente. Eu trabalho na área da surdez há quase 20 anos, comecei cedo, para quem me conhece, e perpassei por várias áreas na área da surdez em vários momentos. Fui gestor de recursos humanos da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos durante muitos anos, durante 13 anos eu trabalhei na FENEIS e boa parte dela foi na área de gestão de recursos humanos. Acredito que fiz um bom trabalho, deixei história por uma equipe maravilhosa que esteve comigo, alguns estão até aí participando,
Kathleen, que foi minha psicóloga lá, do braço direito. Teve várias pessoas que estão aí participando da live e que estiveram comigo nesse processo. E aí, quando a Paty me convida para falar sobre esse tema da inserção do surdo no mercado de trabalho, Gilbert, melhor intérprete. Tá bom, Luiz Otávio, obrigado. Quando ela me chama para falar sobre a inserção da pessoa surda no mercado de trabalho e, além de tudo, a permanência dela no mercado, é muito importante, é interessante meu coração acelera de pensar nesse tema, porque eu vivenciei isso durante muitos anos. E aí a gente trouxe aqui alguns pontos norteadores para a gente falar sobre isso. E aí, como se deixar eu vou falar a noite inteira, então eu vou seguir aqui os temas norteadores. Eu vou pedir que a Paty me ajude com esses temas norteadores, que aí eu vou falando em cima dele, que eu acho que Ótimo. vou conseguir. Kathleen Franco, melhor intérprete, chefe, tudo. Obrigado, Kathleen, que saudade, gente. Ô Gil, Bom, conta assim pra gente um pouquinho, né? Porque eu estava vendo, atualmente, na pesquisa mais recente, nós temos aí mais de 9 milhões de pessoas que têm algum nível de surdez, né? E desses 9 milhões, nós temos 2 milhões de pessoas que têm a surdez num nível mais grave, que é a perda total da audição. sim. E me conta, basicamente, qual o impacto que a contratação destas pessoas, né, traz para qualquer tipo de organização? Tá. Primeiro a gente vai precisar falar sobre sobre esses dois perfis de indivíduos. Nós vamos ter aí a pessoa com uma surdez. A surdez ela tem vários níveis. Ela tem vários níveis. A surdez leve, profunda, moderada, severa. E aí a pessoa que tem uma surdez leve, a gente chama de DA, que é o deficiente auditivo, e a pessoa que tem uma surdez profunda. Vamos separar nesses dois grupos que fica mais fácil de conseguir visualizar. Então, DA é aquela pessoa com a surdez leve, uma surdez moderada, leve, que é muitas vezes usuário da língua portuguesa como sua primeira língua, e ele vai fazer leitura labial, ele vai conseguir se comunicar com o mundo através da primeira língua, a língua materna, como a língua portuguesa. E nós temos a pessoa surda, que é aquela pessoa que é usuário da língua de sinais e utiliza essa língua como a sua língua materna, sua primeira língua como a língua brasileira de sinais. Aí a gente vai falar de língua brasileira de sinais, entrou Verônica Abrão aqui, minha ex-chefe de RH, gente, olha que responsabilidade. Então, a gente vai falar dessa modalidade, desse indivíduo que é surdo, com surdez profunda, ele é usuário da língua brasileira de sinais. Nós vamos falar aqui sempre de Libras, língua brasileira de sinais, quebrando alguns mitos aí. A língua de sinais, ela não é mundial. Nós falamos aqui do Brasil da Libras, língua brasileira de sinais. Então, essa pessoa que é usuária da língua brasileira de sinais, ela vai ter um tratamento diferenciado da pessoa que é DA, que é deficiente auditiva. Porque pensar na área empresarial. O que a gente vivencia muito hoje nas empresas eu preciso cumprir a cota. A famosa cota determinada pela legislação, eu tenho que cumprir a cota. Então, para eu cumprir essa cota, e eu tenho que contratar uma pessoa... Se eu for contratar um cadeirante, eu vou ter que fazer uma adaptação arquitetônica na empresa. Se eu contratar uma pessoa, um cego, eu vou ter que fazer várias adaptações para conseguir absorver esse cego. Vamos contratar um surdo, então. Isso eu ouvi muito e ouço muito na minha carreira aí. Vamos contratar uma pessoa surda, então. Um deficiente auditivo, porque aí a gente resolve o problema. Só que logo, quando a empresa ela pensa em contratar um surdo, ela vai pensar naquele surdo que ouve de um ouvido, ou aquele surdo que faz leitura labial, aquele surdo que consegue se comunicar com a empresa, e isso que é o cumprimento de uma cota, que deveria ser uma inclusão, acaba sendo uma exclusão. Porque a gente vê em várias empresas aí com a política, na minha empresa tem X funcionários
deficientes auditivos. E aí você vai naquela empresa para entender quais são os deficientes auditivos que estão lá. Os deficientes auditivos que estão naquela empresa são todos deficientes auditivos oralizados, que dominam a língua portuguesa, que fazem leitura labial, e aí a gente esquece de uma grande parcela da sociedade que são surdos, usuários da língua brasileira de sinais, e que não vão conseguir se comunicar na língua portuguesa, e aí vem a dificuldade da manutenção desse indivíduo, desse funcionário, dentro da empresa. Porque você imagina, a primeira coisa que você faz quando você participa de um processo seletivo é uma entrevista. Entrevista. E como que você faz uma entrevista? Conversando, participando de um processo de dinâmicas, e geralmente essas dinâmicas elas são conduzidas através da fala, através dos questionários, das provinhas, dos testes, escritos na língua portuguesa, e aí entra uma questão. Vamos fazer o teste, então, escrito, porque se ele é surdo, então ele consegue escrever, ele vai conseguir ler, então vamos fazer isso. Mas a gente tem o desconhecimento que a pessoa surda, usuário da língua brasileira de sinais, é como um estrangeiro no nosso país. A língua brasileira de sinais, ela tem estrutura gramatical própria, diferente da língua portuguesa. E aí eu sempre falo com os meus alunos, tem aluno meu assistindo aí, vai lembrar disso. Eu sempre falo, quando você vai ensinar, educar uma criança ouvinte e ela coloca o dedo na tomada, aí você bate na mão e fala assim, não pode fazer isso porque isso machuca. Isso para uma criança ouvinte. Quando é uma criança surda, ela enfia o dedo na tomada e aí a mãe lá, sem desconhecendo aquela língua, aquela cultura, aquela deficiência, ela bate na tomada e ela fala nada, né? daqui, exatamente isso. Ela fala Não fala exatamente nada. isso. E aí vem esse processo de amadurecimento, de conhecimento de mundo dessa criança, ele é diferente da criança ouvinte. Quando chega um adulto lá na empresa para ser contratado, e aí chega a equipe de treinamento do RH, a famosa equipe de treinamento do RH. Vamos Olha, fazer um gente, treinamento que seja um treinamento de boas-vindas, profissionais qualificados, super capacitados, com... A Verônica está marcando aqui que a maioria das empresas não fazem faz. efetivamente a inclusão. Exatamente. E aí faz aquele processo, aquele treinamento. O treinamento é feito na língua portuguesa, na modalidade oral auditiva, é a pessoa falando o tempo inteiro, e aí aquele funcionário, aquele surdo que foi contratado, que passou já na primeira peneira de ter sido um surdo que usa a língua de sinais, contratado, porque preferencialmente quem foi contratado foi o DA, o deficiente auditivo, que usa a língua portuguesa. Então, ele já passou naquela peneira. Na hora que ele chega na segunda peneira para fazer um treinamento na empresa, muitas vezes ele é excluído, porque não tem um tradutor intérprete de Libras naquele processo, naquele processo de treinamento ou naquela entrevista. Então, ele é desclassificado quando é na entrevista, ou quando ele está na empresa, ele não vai ter conhecimento dos procedimentos padrões que a empresa coloca para fazer, e muitas vezes esse funcionário ele é estigmatizado como preguiçoso, não aprende, não sabe fazer, mas ele participou do treinamento 3 vezes e até hoje ele não sabe que o procedimento é esse. Ele participou do treinamento ontem, ensinou que a maneira certa, correta de fazer essa atividade era exatamente assim, mas ele fez totalmente o contrário. Mas por que ele fez isso? Porque ele foi instruído na língua dele. E aí muitos surdos, eles participam dos treinamentos, observam aquilo, balançando a cabeça, o medo de perder o emprego, o medo de ser retirado, e todo mundo precisa trabalhar, então o medo de ser retirado, de perder o emprego, muitas vezes é balançando a cabeça e a pessoa chega perto dele e fala assim, entendeu? 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 Articulando a boca assim, é diferente de você participar de um treinamento que dura 3 horas, falando, virando de costa, mostrando o quadro. É muito diferente. E aí, o surdo com medo de perder o emprego, ele vai balançar a cabeça. Mas na hora de fazer a atividade,
ele não sabe fazer atividade. Ele vai fazer a maior boa intenção, achando que está fazendo correto, mas sem saber o que está fazendo. A preocupação dele ali é manter o emprego. Então, os processos seletivos das empresas hoje, ele já começa a famosa inclusão, ela já começa excluindo. Ela exclui porque ele é um surdo usuário de sinais, ela exclui quando o processo seletivo ele não é adaptado, ele não é acessível na língua materna do surdo. Imagina, você não, porque você é chiquérésima, né, psicóloga? Você Oh, fala gente. imagina eu participar de um processo seletivo, tá, mas você é pedagogo, você é pós-graduado, tem as suas especializações, então, mas eu participando de um processo seletivo que seja todo direcionado em uma língua que eu não conheço, inglês mais simples, mais pertinho para a gente entender. Eu participando de um processo que a orientadora vai dar as instruções em inglês, a provinha que eu pegar para responder, ela vai ser em inglês, certamente, independente do meu currículo, eu vou ser desclassificado. É o que acontece com a pessoa surda, porque a língua brasileira de sinais é a língua da pessoa surda. Ela é a modalidade de comunicação, inclusive reconhecida por lei desde a 5626 de 2002, e depois vem 2005, decreto regulamentando essa língua, que reconhece a língua brasileira de sinais como forma de comunicação da pessoa surda. Então, essa é a língua dele. E ele participa de um processo dentro do país dele, como estrangeiro, e muitas vezes ele é excluído. E aí eu volto naquilo que você falou, da quantidade, 10 milhões de pessoas surdas no nosso país. Hoje a gente vê o boom da língua de sinais, por causa das questões políticas, aí a primeira-dama sinalizou lá e tal, fez bonito, dá uma outra live, fez bonito, A então... outra live, com certeza. Então, a língua de sinais, ela está num boom hoje, mas nós estamos em 2020, as pessoas surdas, elas não brotaram do nada em 2020, 2019. Eu sou professor de surdo, eu sou tradutor e intérprete de Libras há 20 anos. Há Uhum. 20, e a dificuldade lá era muito maior. Então, imagina só a exclusão que essas pessoas elas passam no processo educacional, no processo de formação, e aí chega aqui no que é o tema da nossa live, o que elas passam dentro das empresas não sendo de fato incluídas, cumprindo cotas, e aí não há de fato uma inclusão. E aí eu tenho Deixa eu só ler aqui, a Clésia. Oi, Clésia, saudades. Ela comentou que ela vê muito isso nas empresas, ela trabalha com qualidade de vida, né? E ela sente que elas não praticam inclusão e tentam passar que são inclusivas. Mas é aquilo que você estava dizendo, é muito mais fácil você incluir, por exemplo, uma pessoa, uma mulher transexual, uma pessoa com deficiência, que seja que impeça uma locomoção, né, algo do tipo, do que uma pessoa surda. Se nós pararmos para pensar, eu mesma, enquanto psicóloga, na minha formação, nas minhas especializações, eu não tive nenhum suporte para lidar com um cliente que vem até mim, né, que seja surdo. Eu até comentei com o Gil antes da gente começar essa live que eu estava com muita angústia. Por quê? Porque a nossa live não é inclusiva. A nossa live, ela não proporciona a pessoas surdas ter acesso. E é uma dica que eu dou, que eu coloquei que o Gilbert ia dar dicas, né, e a gente estava conversando mais cedo, é colocarmos textos alternativos nas nossas postagens, seja no Instagram, no Facebook também tem, não tem, Gil? Sim, sim. A O gente importante colocar isso. é a gente pensar, Paty, que às vezes quando a gente começou a nossa conversa aqui fazendo a marcação do surdo e do deficiente auditivo. E muitas Uhum. vezes a acessibilidade que vai precisar, nem a legenda ela vai resolver. O que vai resolver vai ser a tradução mesmo, a interpretação na língua de sinais. Porque quando a gente fala de língua, tem toda uma questão estrutural envolvida, tem as questões gramaticais envolvidas, que só legenda, só texto não resolve para a pessoa surda. E aí a presença do tradutor e intérprete de Libras é necessária em muitos momentos.
Sim, porque a expressão corporal, ela acrescenta, né? Eu vejo a expressão corporal aí na Libras como a entonação que nós damos quando Exatamente. falamos. E aí a pessoa percebe se eu estou brava, se eu estou alegre, se eu estou triste. O Gilbert, ele também é gestor, né, Gil? E aí eu acredito que você melhor do que qualquer outro gestor, isso é uma preocupação grande que eu tenho. Nós temos diversos treinamentos de liderança, liderança coach, se bobear até liderança extraterrestre, por aí vai. Mas uma das competências que eu não vejo, e nós falamos muito em empatia para líderes, nós falamos muito em motivação, nós falamos da importância do líder conquistar a sua equipe para tê-lo enquanto seguidor. Agora, como que eu passei por todos esses treinamentos, seja eu um RH, seja eu uma líder, seja eu uma gestora, como que eu passei por todos esses treinamentos, agora a empresa ela vai praticar, né, ações inclusivas, contrata um colaborador surdo e eu não sei a linguagem de sinais. Porque uma coisa é a gente pensar que um gestor tem na sua equipe um colaborador surdo, aquele gestor sabe. Mas eu, enquanto gestora, eu, enquanto RH, eu, enquanto colaboradora daquela empresa, vou manter essa pessoa em um isolamento porque eu não sei me comunicar com ela? E aí eu te pergunto, qual é a estratégia, o primeiro passo que as empresas, os RHs e os demais profissionais podem adotar para que nós possamos atrair esses talentos? Primeira coisa, Primeiro. entender que a Libras é uma língua. A gente está num outro nível de entendimento sobre a língua brasileira de sinais. A Libras ela não é uma linguagem, uma maneira de comunicação, é a mímica dos surdos, não é isso. Libras é língua, língua brasileira de sinais. Quando a gente fala de língua brasileira de sinais, é a segunda língua do nosso país. Ela deveria estar na grade, existe uma discussão no Congresso aí para ele estar na grade curricular nas escolas, é a segunda língua do nosso país. E aí, falando de RH, a gente precisa, inclusive a gente tem até, eu participei de articulação de uma proposta para a Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, uma votação, de repente, de um projeto de lei que pontuasse no concurso público quem domina a língua de sinais, quem tem, é, quem tem é, é, quem tem cursos de Libras, que isso valesse ponto nos concursos em Belo Horizonte. É uma Uhum, importante. Por que não as empresas começarem a pensar nisso? Não, quando faz quando faz um processo de seleção, as empresas não pensam, ele é fluente, ele fala uma outra língua. A língua brasileira de sinais, ela precisa entrar. Se eu vou fazer, é o que eu fazia na Federação Nacional dos Surdos. O pessoal que trabalhava comigo, que está participando aí, sabem que a nossa luta era para contratar um psicólogo. Ele podia ter doutorado em Harvard, mas se uhum. ele não soubesse língua de sinais, para a gente não valia nada. Então, os recursos humanos, as empresas, elas precisam começar a entender que a língua de sinais é a segunda língua do nosso país e precisa pontuar isso. O funcionário que sabe língua de sinais, o candidato que sabe língua de sinais, ele tem que sair ele tem que sair um passo à frente. Os colaboradores que fazem esse monte de cursinho de capacitação aí, precisava pensar em língua de sinais, porque amanhã pode receber um funcionário surdo na empresa. Então, o caminho, a dica é entender que a língua brasileira de sinais é a segunda língua do nosso país e a gente precisa trazer isso para dentro das nossas empresas, para dentro dos recursos humanos. Se a gente não tem formação lá na graduação, a gente precisa trazer isso para dentro das empresas e pontuar e valorizar a língua de sinais dentro das empresas. E não esquecer de garantir também que na cultura da empresa estejam impregnadas ações de respeito a essa pessoa. Né? O ACS Berbel, ele colocou assim, um ponto relevante na inclusão é o processo de recrutamento e seleção. Qual a melhor forma de recrutarmos?
E aí, eu imagino que ele está dizendo assim, qual o melhor processo ou quais as melhores estratégias que a gente pode adotar no momento de fazer esse recrutamento e seleção? Seja, principalmente, na questão de um público de candidatos misto, porque eu também não acredito em um processo que seja exclusivo para surdos, que era o que eu estava dizendo da questão do respeito na cultura da empresa. Então, desde o momento do recrutamento e seleção, eu acredito que o candidato ele precisa conviver com aquele colega que vai trabalhar com ele e que é diferente dele. Mas e aí? O que você, Gil, orienta aos profissionais de recrutamento e seleção para que seja um processo eficaz? A gente tem até a fala da Verônica aqui, ela traz uma realidade do que a gente vivencia, que é a barreira cultural. Porque quando a gente fala da língua, a gente está falando também de cultura. Então, eu vou trazer dois exemplos que eu acho que traz essa indagação da Verônica e essa pergunta o nome é difícil que você falou. ACS Berbel. Então, que traz como fazer isso? Lá na base, a gente teve uma experiência, eu vou citar nomes, é positivo eu citar nomes, se for negativo eu não vou falar o nome não, para sua empresa não passar vergonha, tá? Porque pode ser alguém que está assistindo. Mas na Fiat, nós participamos, até a colega que participou, que é psicóloga, nós participamos, para a gente fazer a Fiat tem um trabalho muito forte com a inclusão de surdos, de pessoas com deficiência, e principalmente surdos. E aí, a gestora de recursos humanos, ela nos chamou para orientar sobre o processo. E aí nós passamos o dia inteiro na Fiat para orientar, para falar com ela sobre cultura. E ela pensava assim, olha, eu pensei em contratar um surdo para colocar aqui, para fazer esse tipo de trabalho. E aí nós, que somos usuários da língua brasileira de sinais, que estudamos sobre cultura surda, que conhecemos da cultura surda, e aí nós falávamos, olha, esse setor aqui, ele não dá certo por causa desse ponto, aquela questão, porque a gente está falando não é só de língua, a gente está falando de cultura, então tem toda uma questão cultural envolvida. E aí a inserção de profissionais da área da surdez nesse início desse processo é super interessante, é necessário, porque aí o processo seletivo ele vai ser visto, ele vai ser considerado como outra visão. É igual prova do Enem, redação, você pega a redação coloca um surdo e um ouvinte para fazer redação de Enem, para eles concorrerem à mesma vaga. Como assim que você está dando para um surdo que a língua dele não é o português, e ele tem que fazer uma redação em português? Não tem um especialista para corrigir isso, para ver isso? Então, é o que acontece nas empresas. Tem que ter um profissional da área da surdez lá na base, lá no começo. Se não tem um profissional, alguém da equipe de RH tem que se especializar nisso, na questão da inclusão, que seja pelo menos generalista, para compreender um pouquinho de cada deficiência, mas compreender de verdade, porque tem um monte de gente que fala que compreende, vai lá, faz um curso de 40 horas e fala que não é isso. Mas uma pessoa que conheça minimamente a cultura surda, para entender as especificidades daquele indivíduo. E aí, a Fiat, ela dá esse exemplo, que a gente foi lá, sentou, conversou, participamos dos processos, das orientações, de como fazer, de não fazer, pensando na cultura e pensando na língua. E aí, uma outra coisa que você traz, e que é importante, que o nosso colega perguntou aí também, sobre como fazer isso na empresa, a questão da conscientização. Isso que a gente está fazendo aqui é necessário. Qualquer empresa contratou uma pessoa surda, o primeiro passo vamos capacitar nossa equipe. Tem que trazer um profissional da área da surdez para falar sobre surdez, para falar sobre empatia, para falar sobre inclusão, para falar que não é mudinho, não é surdinho, não é fazer piadinha na costa dele porque ele não está ouvindo. Isso é forma de preconceito e as pessoas elas precisam entender isso. Não é pegar aquele colega de trabalho, não, mas ele errou. A gente participou do treinamento ontem e o cara errou. Deixa eu contar para a chefe para eu ganhar ponto. Cara, se eu pensar que ele errou,
porque ele não teve o mesmo acesso que você, que participou do treinamento, você ouviu aquelas 3, 4 horas de treinamento, de palestra, ele não ouviu nada. E no dia seguinte ele erra e você ainda vai de dedo duro para contar para a chefia. Será que Sim. não é o momento da gente ser empático e entender a realidade do outro? E aí vem a necessidade de palestras, de treinamento, de conscientização para a equipe como um todo, para entender e ser empático com as diversidades que tem dentro da empresa. A Clésia está falando que ela está sempre em busca de aprendizado para poder trabalhar com essas pessoas e mostrar que eles são muito capazes de exercer funções. A Kathleen Franco, ela disse assim, olha, aqui na minha cidade tem surdos há mais de 10 anos na mesma empresa. Ano passado foi a primeira vez que chamaram um intérprete para um treinamento. Pensa nisso. E aí ela coloca, você tinha que ver a emoção dos surdos. São 10 anos. 10 anos. E vem agora a primeira vez. Pelo menos veio agora, né, Gil? A Exatamente. Rosemary. Oi, Rose. Rose é uma querida amiga, colega, psicóloga. Ela diz, olha, na escola que trabalho tem aula de Libras para todas as crianças. Acho fantástico. Vejo o quanto as crianças aprendem. E aí, o ACS Berbel, ele perguntou quais as melhores práticas. E aí eu imagino que ele estava falando do processo seletivo, sabe? A Clésia, ela conta aqui, ó, tem empresa que não me permite levar deficientes para executar trabalhos. Eu fico para morrer. Procuro mostrar que eles são capazes e às vezes consigo, mas na maioria não. Ô Gil, me conta uma coisa. Sim. Quando foi que você entendeu que deveria aprender a linguagem, a linguagem dos sinais, a língua? E principalmente, como nós, que ainda não sabemos, desculpa, CS Berbel, não vou mais pôr a mão no cabo do microfone. E como nós, que ainda não sabemos, podemos fazer, né, para aprender? Bom, eu comecei a aprender língua de sinais por curiosidade, por questão religiosa na igreja. Muitos dos intérpretes aprendem na igreja. Aprendíamos, né? Agora o negócio mudou um pouco. Mas foi curiosidade de igreja e depois de um tempo é que eu vi que isso viraria uma profissão e que realmente é o que virou a minha vida hoje, gira em torno da língua de sinais. E o caminho é Libras, todo mundo pergunta, mas eu quero fazer um curso, como que eu faço? Com 6 meses eu aprendo? A gente está falando de uma língua. Primeira coisa a se buscar. Se eu quero aprender inglês, o que eu faço? Eu vou procurar uma escolinha de idioma para eu fazer módulos. Eu começo do módulo 1, começo do módulo 2, começo do módulo 3. É assim que funciona o aprendizado de uma língua. Então, é através dessas associações de escolas de idioma que trabalham com a língua de sinais e começar a fazer módulos mesmo. Ah, tá, mas aí eu já aprendi língua de sinais, eu vou aplicar lá no RH, mas não, agora eu quero mais, eu quero ser tradutor e intérprete de Libras. Tradutor e intérprete de Libras, vamos fazer uma graduação em letras Libras, porque para ser intérprete de inglês eu preciso fazer letras com habilitação em inglês, espanhol eu preciso fazer letras com espanhol, Libras eu tenho que fazer letras com habilitação em Libras. Ah, mas é novo no mercado, não tem ainda. É novo, mas tem. É novo, mas tem. Então, o caminho é esse. Quer aprender a língua para se comunicar, para aplicar na empresa, para ter um diferencial na empresa, na carreira? Vamos começar dos cursinhos básicos. Quer ser tradutor e intérprete de Libras? Vamos para a faculdade. Tem que se graduar, tem que se especializar, e a língua é viva, ela não para nunca. Então, ela vai se aperfeiçoando. Eu tenho 19 anos de carreira de língua de sinais e estudo até hoje. E acredito que vou continuar estudando Até mais uns 100 anos, até mais uns né? 100 anos. E isso que você diz é muito importante, né? E eu acredito assim, que nós precisamos compreender que não é um bicho de 7 cabeças. Muito antes o contrário. É uma necessidade. Nós estamos falando sempre de transformação digital, de linguagem digital, de marketing digital, né? E como eu disse para vocês no meio dessa live,
a nossa live mesmo não é inclusiva. Bem queria eu agora, ou bem deveria eu, uma vez que eu ousei a querer produzir conteúdo e fazer um trabalho bacana, ter uma mínima noção de linguagem de sinais, né? Para ter os cuidados necessários e saber me corresponder com todos os públicos. O Pablo Fagum, ele colocou aqui, pensando que o mercado de trabalho é excludente, como promover engajamentos e dar visibilidade às pessoas marginalizadas nesses espaços, além das cotas? Eu acho que fica bem respondido com aquela fala de antes, de trazer profissionais especializados, específicos daquelas áreas, para trabalhar a conscientização. Fazer o que... hoje eu sou servidor do Instituto Federal, e nós fizemos isso dentro da reitoria. Um grupo de pessoas LGBTs, transexuais, foram lá para falar da sua vivência. Se eu chegasse aqui hoje para trabalhar como trans, será que eu teria o banheiro respeitado? Será que o meu nome social seria respeitado? É levar isso para dentro da empresa. Falar de deficiência? Vamos chamar um especialista em inclusão para falar sobre empatia, para falar sobre isso, porque aí vem o doutor Douglas Brandão, que é um braço forte aí da comunidade surda. Douglas, muito obrigado por estar participando. Ele fala da discriminação que é crime. Quando a gente não traz essa realidade para dentro da empresa, a gente está fazendo isso, é discriminação. Então, Pablo, respondendo a sua pergunta, eu acho que o primeiro passo para fazer para dar visibilidade, para tirar essas pessoas da marginalidade, tirar aí do anonimato aquele funcionário surdo que está há 10 anos na empresa e nunca teve oportunidade de ouvir o chefe dele falando, vendo os resultados da empresa, ou participar de um treinamento durante 10 anos, é tirar e acabar com essa discriminação, com esse preconceito velado que existe dentro das empresas. Eu estava pesquisando hoje, a respeito do assunto da nossa live, profissões em que as pessoas surdas obtêm sucesso. E eu fiquei estarrecida com o nível preconceituoso que foi. Porque eram profissões como informática, arquivista, algumas outras profissões que exigem que a pessoa fique isolada ou tenha muito pouca comunicação. Mas nós, não que essas pessoas não sejam boas, não é isso. Mas, espera lá, se nós estamos dizendo de pessoas tão capazes como qualquer outra, à medida que elas tenham o mínimo necessário, a estrutura mínima necessária, que é o acesso, né? Vamos pensar numa possibilidade. Digamos que eu, agora, por exemplo, eu não sou uma pessoa surda, mas se me acontece um acidente, eu perca totalmente a minha audição, eu vou deixar de ser psicóloga por isso, eu vou deixar de ser, de repente, palestrante por isso, não vou. Então, eu acredito que esse potencial de uma pessoa surda ser bem-sucedida em qualquer profissão a qual ela se dedique, nós precisamos ressaltar. E uma das formas da gente fortalecer esse movimento e potencializar essas ações é justamente compartilhando matérias, a nossa live. Você sempre faz postagens voltadas para isso, com as pessoas que estão nos RHs, com os nossos gestores, com os nossos familiares. Eu estava, tem 2 anos, tem uns 3, 4 anos, que eu tomei uma decisão. Eu apoio integralmente pessoas que são que fazem parte ou que são apoiadores da causa LGBTQIA+. No sentido de, antes eu recebia muito convite para fazer roda de conversa, fazer capacitação de equipes, fazer entrevista para pessoas que não tinham a menor afinidade com a nossa causa, que queriam muitas das vezes só ganhar uma nota naquele semestre ou só preencher um requisito. Isso não é uma ação que potencializa. Isso muito antes, o contrário, é uma ação que
invisibiliza. Invisibiliza a causa. E é uma causa importante, é uma causa que a gente precisa conversar, que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa se capacitar. Não permanecer. O Gilbert, ele faz esse trabalho porque ele tem um chamado divino para isso, ou porque ele é pedagogo. Não é isso. É uma questão até de humanidade. Sim, e o que a gente percebe hoje, Paty, é, pegando o gancho da sua fala, dessa, onde que o surdo ele é inserido dentro das empresas, e essa invisibilização do indivíduo é justamente para esconder a nossa deficiência. Porque, e aí eu vou citar um exemplo, essa eu não vou falar o nome, porque não pode falar, porque é muito negativo, mas Uhum. eu fui procurado uma vez por uma grande empresa. Toda esquina tem, gente. Quem nunca comprou no carnê lá? Todo mundo tem. E aí o gestor de RH na época um amigo, e ele falou assim, olha, Gilberto, a gente está precisando contratar deficiente porque a gente vai ser fiscalizado e tal, e eu estou pensando em contratar surdo, porque eu vejo seu trabalho com surdo, vamos contratar surdo. E aí, tá, eu falei, vamos contratar surdo. E fui para a reunião com ele para a gente ver como contratar, que eles queriam contratar. Não, olha, a gente vai querer contratar, mas pode ficar só ali dobrando a roupa mesmo, não vai precisar fazer nada não, até porque a gente não tem como colocar num serviço burocrático, porque não tem como falar e tal. Então vamos colocar ele só para dobrar a roupa ali, só para a gente não ser autuado, para a gente ser fiscalizado. Falei assim, não. Aí eu me recuso a participar desse processo, porque não é assim que funciona. A invisibilização do indivíduo, ela é muito cruel. Aí você pega o surdo, é surdo, vamos dar uma vaga de arquivista para ele. Vamos dar uma vaga de digitador para ele. Tudo bem que pode ser porque a questão da concentração é positivo, a questão do foco, a questão do barulho, que não vai ter esse fator problema. Tá, se a visão é essa, inclusive a gente tem hoje quem faz as carteiras de Minas Gerais de habilitação são surdos, né? E ninguém sabe disso. Quem Não digita sabia. as multas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, são surdos. Quem digita vários processos dentro do Hospital Ipsen são surdos. Os processos lá no Tribunal de Justiça também são surdos. Então, são muitos funcionários. Quando eu saí da FENES, quando eu deixei o RH da FENES, eu deixei lá 700 funcionários surdos trabalhando dentro de órgãos públicos, 700. Então, se o viés, se a visão eu vou deixar, vou contratar um surdo para trabalhar nessa área, por questão da concentração e tal, é uma coisa. Agora, você me vem, eu vou contratar um surdo, vou colocar nesse serviço, porque ali ele fica escondido nos bastidores. Aí não, a visão ela não pode ser essa. A gente não pode reduzir a pessoa na deficiência que ela tem. Hoje a gente tem surdos, doutores, mestres, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, enfermeiros, dentista. Então, o surdo ele não pode ser reduzido à sua deficiência. Não pode ser assim. Então, a gente tem que repensar, e aí repensar nisso numa empresa, vem lá do RH. Só trabalho com verdades, Ellen, só trabalho com verdades. Então, Uhum. a gente precisa repensar. E isso vai ser lá na base do RH. E Uhum. aí, eu tenho eu estou preocupado com o tempo, há 10 minutos que a live cai, né? Mas tem uma Não, mas coisa eu que eu estou controlando aqui. estou Dá controlando. tempo. Tem uma coisa que eu queria compartilhar e que é chocante, mas para a gente ver o quão preocupante é a gente não pensar em inclusão. Uma vez eu fui convidado para interpretar uma audiência onde um funcionário surdo ele tinha sido demitido por justa causa porque ele trabalhava numa padaria, e essa padaria, daquelas padarias grandes, que tem o lugar de entrar e tem o lugar de sair. Você só pode entrar por uma porta e a saída pela outra porta. E os funcionários têm uma regra, os funcionários eles têm que deixar as roupas, as mochilas no armário, e ele não pode sair por aquela porta, ele tem que deixar a bolsa ali, ele tem que sair pela porta da saída e dar a volta para pegar. Ele não pode entrar com mochila. Esse funcionário Uhum. ele foi demitido por justa causa, por quê?
Como surdo, muito comunicativo e tal com a galera, tinha uma senhora que ia todo dia na padaria. E essa senhora levou um dia um presente para esse surdo, porque ela, encantada com o surdo, incluído, trabalhando, levou um presente para o surdo. Esse surdo pegou o presente, tinha uma regra, que não podia aceitar presente dentro da empresa. Não podia, era regra. Só não contava em libras, né? Mas era regra. E aí, ele ganhou esse presente, todo feliz com o presente, abraçou a senhorinha e tal, e foi levar o presente para guardar no armário. Ganhei presente, mostrando para todo mundo ainda. Presente, ganhei, foi levar para o armário. Quando ele foi sair, o segurança, colega de trabalho dele, segurou ele pelo braço. Não, você não pode sair daqui, não. Isso eu fiquei sabendo porque eu estava na audiência e ouvi tudo, né? Então, você pode... Gente, tem ética profissional, a gente não conta, não, tá? Tô contando um caso ilustrativo, mas eu não conto os... Tem a questão da ética profissional, que a gente não conta os segredos, não. Mas foi passar e o segurança segurou o braço dele. Segurança que é colega de trabalho, trabalha com ele todo dia. Segurou ele pelo braço, não deixou ele sair e começou um tumulto. Ele balançando e tentando se comunicar, e aí o surdo, ele emite som, porque ele não tem o controle da audição, igual a gente tem, então a gente sabe falar baixo, sabe falar alto. Então o surdo começou a tentar falar, se comunicar, não, é presente que eu ganhei, tal, tentando falar e sair, e o segurança segurou ele pelo braço, causou aquele tumulto, chamou a chefia, fez aquela coisa e o surdo foi demitido por justa causa. E aí chegou na audiência, o surdo foi explicar a narrativa dele, o que tinha acontecido, o juiz queria ouvir ele, e aí eu oralizei. Ah, não, é porque eu ganhei o presente, tal, na hora que eu fui guardar, ele me puxou pelo braço, começou a me xingar, eu não sabia o que ele estava falando, e de repente chamou o chefe fez assim na minha cara, tal, depois me deu papel, assinou, acabou, embora, justa causa, direito, perdeu, e o surdo não sabia o que tinha acontecido. E aí, o chefe, o gerente de RH, estava lá, preposto da empresa, ele estava lá. Não, Vossa Excelência, ele fez o treinamento, ele sabia que era proibido ele era proibido de sair de sair com qualquer coisa, de receber presente e tal. A pergunta do advogado. Claro que eu soprei no ouvido, mentira. A pergunta do advogado foi: ele teve o treinamento em língua de sinais? O gestor de RH arredava da cadeira, ele pegava a cadeira, falou, não, mas foi escrito, aí ele entende as coisas, a gente escreveu, estava tudo escrito lá, ué, ele entendeu. Ele falou que entendeu, ele entendeu. O juiz perguntou, eu estou perguntando se o treinamento foi dado na língua brasileira de sinais. Não, mas não foi. Pronto. Por aí você resume toda a história. O treinamento não foi em língua de sinais, o surdo nunca soube na vida dele que ele não podia receber presente, porque se ele soubesse, ele não tinha recebido. Ele nunca soube na vida dele que ele não poderia sair com aquele presente por aquela porta. Ele nunca soube na vida dele o que o vigia, que era amigo de colega de trabalho, falou quando segurou o braço dele e chamou a chefia. Então, é esse o nível de inclusão que a gente encontra dentro das empresas. E aí a gente precisa fazer essa reflexão. E eu gosto de trazer esse caso porque ele traz assim escancaradamente a nossa a nossa falta de preparo, a realidade que a gente vive dentro das empresas. É muito triste isso. Aí tem aqui Almeida, a Mislaine, colega, e aí a Mislaine fala dos vários casos que a gente tem. Se for contar os casos, a gente faz aqui mais de 10 horas, porque são 13 anos, gente, de carreira, comecei cedo. Então, é a realidade que a gente tem da inclusão da pessoa surda. É necessário, gente, as dicas que eu deixo hoje, é necessário, quando for pensar em inclusão da empresa, não tem deficiente lá, gente, é uma questão de humanidade. Os treinamentos que falam de tantos processos da empresa, vamos tirar um treinamento desse e vamos falar sobre inclusão, vamos falar sobre empatia, vamos falar sobre inclusão mesmo, porque amanhã eu posso ser uma das pessoas que precisa de ser incluídos dentro da empresa, dentro da sociedade. Então, é importante ter, periodicamente, dentro das empresas, palestras, workshops, fala sobre inclusão, processos seletivos. É necessário pensar na diversidade, gente. Não adianta. Hoje a gente vive num mundo que não tem como você colocar
contratar funcionário dentro da caixinha, modelinho, não. A diversidade, ela é rica. Então, nos processos seletivos, os psicólogos, o RH, é necessário pensar nessa diversidade no ato da seleção, no ato da admissão, e se for ter um treinamento para receber os novos funcionários, ele precisa ser acessível para os novos que estão chegando, seja na rampa, seja no intérprete. Os treinamentos mensais, as reuniões de relatório, os planejamentos que chamam os funcionários. Se tem surdo, precisa ter intérprete, gente. Se não tem um intérprete, mas gasta o intérprete todo dia na empresa, ok, não interessa. Tem tanta empresa que faz aí o trabalho hoje do intérprete que vai lá e atua um dia na semana, 2 dias. Tem as tecnologias, gente. Quantos treinamentos eu já fiz à distância, igual a gente está fazendo aqui, os treinamentos para as pessoas surdas nas empresas lá em São Paulo, e a gente fazendo treinamento aqui em língua de sinais. Possibilidade, tecnologia tem. O que falta é a gente pensar e ser empático com a realidade do outro. Sim. Gil, faltam aí... E assim, eu queria ler, desculpa eu te interromper, tá? Porque senão cai e a gente não consegue salvar ela depois, e isso que você está dizendo é preciosíssimo. As pessoas precisam ter. O Wesley Pacheco, saudade, viu, Wesley? Lembra do Wesley, Gil? Claro que Lembro, lembra, né, né? de saudade. Ele colocou: quando eu trabalhava na contratação de estagiários na Prefeitura da Serra, contratei um estudante surdo para um setor e os elogios foram muitos. Eles focam muito e a atenção é 100% maior. Que casa com isso que você acabou de dizer. Talvez você trazer um intérprete toda semana ou mexer na estrutura da empresa vai demandar um investimento. Mas o retorno que esse colaborador vai conseguir proporcionar, e principalmente como a marca, como a empresa, como os demais colaboradores se humanizarão, porque quando você traz uma pessoa da diversidade, né, nós conseguimos ter essa mudança de mentalidade, mudança de comportamento. E isso só vem a somar, todos nós só temos a ganhar. E eu imagino assim, que para você, que eu te conheço há algum tempo, né? Que além de intérprete, de excelente profissional, mas que é uma pessoa extremamente verdadeira, uma pessoa extremamente sincera, uma pessoa extremamente humana. Eu imagino tanto que isso te incomoda. E eu quero dizer para você que você pode contar comigo a hora e o tempo que você precisar. Hoje mesmo eu já comecei a procurar curso para fazer, por enquanto à distância, mas eu vou aprender Libras. E na nossa Ótimo. próxima live eu quero estar fazendo aqui. Não tenho Ótimo. desculpa para isso. Ótimo. Acho que o caminho é esse mesmo. O caminho é a gente ter consciência, ser empático e reconhecer a diversidade da sociedade que a gente vive. Estou vendo aqui várias pessoas, Felipe, André, Érica, beijo grande, gente. Muito legal vocês estarem aqui com a gente. É, E, amigos, Silas está aí também. Olha, muita gente legal. Eu não consigo falar os nomes tudo porque eu perco nessas letrinhas, gente. Quem me conhece sabe que eu sou meio difícil mesmo. mas o que nós vamos fazer? Você vai, como foi você que me convidou nessa agora, quando você Sim. encerrar a live, do seu lado aí esquerdo da tela, vai aparecer uma setinha para baixo apontando para salvar. Ok. Salva ela, que aí você consegue compartilhar no seu Instagram. Me manda, porque eu gostaria muito de compartilhar no meu e no meu canal do YouTube também. Porque a gente Ok. precisa divulgar isso para todo mundo. A nossa conversa, ela é só um começo. Um Com certeza. começo. Pessoal, muito obrigada pela participação. Gil, sem palavras para te agradecer. Sigam o Gilbert, @Gilbert Santos. Vão lá no perfil dele. Ele, assim, mandem perguntas. Ele consegue responder, né? Tem a vida corrida, mas ele consegue responder, dar esse suporte. E, por favor, vamos todos juntos em favor dos nossos irmãos que estão nessa diversidade e mais do que nunca precisam
Pensem nesse momento de pandemia e de isolamento, como as pessoas surdas estão se sentindo, porque a maioria dos conteúdos produzidos não são de acesso para eles. Então, Exatamente. muito obrigada, muito obrigada. Gil, com você, nós temos aí 2 minutinhos antes da live cair. Gente, me contrate, tradutor e intérprete de Libras, serviço de Libras, para casamento, velório, festa, baile, tô aí, é só chamar. Se ficou alguma dúvida, chama lá no privado, pergunta, conversa, e a gente vai se falando. Foi um prazer, Paty, adorei a nossa discussão, acho que isso rende muito tempo. Então, beijo grande. Eu vou encerrar, então, porque acho tão delicado quando a live cai assim na cara da gente, né? Então, eu vou encerrar. Muito obrigado e a gente continua o nosso bate-papo. Beijo, gente, e até a próxima. Beijo, Paty. Obrigado, viu? Beijo.